pegaram essa época, mas eu sim, da bisa, da avó e da mãe sentar e contar aquelas histórias que a gente via, estrela, via lobo, via tudo, e a minha imaginação dessa criança, que éramos nós, voava. Hoje a gente tem uma imaginação muito fértil, porque os nossos pais nos provocavam e contavam a história, era a coisa mais linda. Pergunta, vocês tiveram essa experiência? Quem teve essa experiência? Parabéns! E a gente nunca esquece que quando a gente tem 100 anos, a gente é capaz de imitar a mãe ainda contando história. E quem sabe contar história e aprendeu a vida através da história, é mais feliz. Porque sabe dar volta na vida quando tem uma pedra no caminho, sabe pular, porque aprendeu, não fala da mãe, através de histórias. Histórias tristes, histórias bonitas, histórias românticas, histórias espirituais. E era muito bom. E isto que ontem, hoje, essa semana, a Secretaria da Cultura está promovendo isso, porque não pode perder. Aquela coisa bonita, vocês que futuras mães, e quem já é mãe, a criança não pode, como é que você incentiva o senso de Deus? Não pode usar o Pai Nosso, não entender nada. Não adianta você ensinar para o céu, não entender nada. Mas como é que você incentiva o senso de Deus? Depois eu conto para vocês. E tem que colocar. Você não chega a 18 ou 20 anos e não sabe nem de onde vim, para onde vou, o que sou. Isso é importante. E hoje à noite é só 20 minutos, Festival Nacional de Contadores de História, que já está acontecendo no teatro. Você já foi segunda-feira e terça-feira. Quem foi segunda e terça? Um grupo muito bom foi. E contaram que era muito bonito. Parabéns, quem estava lá. Hoje representando o grupo Paré de Ponta Grossa, pelos artistas Roberto e Ana Baldani. A apresentação de uma narrativa, Corina Portugal, de Campos Gerais. É uma história muito bonita e se vocês sintonizarem aqui, vocês são capazes de depois fazer a mesma coisa. E depois vocês chamam para ver se sabem ver. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e vamos cultivar e brotar de novo dentro de nós essa coisa bonita, história. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fico muito feliz que puderam vir me visitar, mesmo sendo tão tarde da noite. É muito raro que eu Alfredo deixe que venham tantos visitantes da nossa casa. Eu queria oferecer-lhes um chá, mas creio que o calor que está fazendo ninguém aqui vai querer tomar a xícara. Esse calor todo me lembra da época em que eu morava no Rio de Janeiro. Eu nasci lá, inclusive, sou nascida na capital do Império. Meu pai se chamava Antônio Pereira Portugal, era um renomado médico da corte. Mamãe não tem muitas lembranças dela, infelizmente. Faleceu quando eu ainda era muito jovem, tinha apenas 3 anos de idade. Fui então deixada aos cuidados de minha avó, que sempre se certificou para que eu jamais me sentisse menos amada ou que nada faltasse na minha educação. Algo primordial para o moço da minha classe social, que fazemos parte da alta sociedade da nata carioca, pode-se dizer. Vovó faleceu quando eu tinha apenas 12 anos, deixando para trás uma neta desolada e uma grande fortuna. Foi por conta dessa época que eu fui deixada aos cuidados de uma tia próxima, e horrorizada com a ideia de que eu ainda não me preparava para um casamento futuro, matriculou-me logo no Colégio de Moças de Madame Thier, uma instituição para as senhoritas ricas da sociedade se prepararem para serem boas esposas no futuro. 3 anos depois, já avançada em atividades artísticas e domésticas, eu finalmente adentrei a sociedade e já podia ser cortejada pelos rapazes. Quando eu a vi pela primeira vez, ela ainda era uma doce menina. Bem de idade. Na rua, quando eu passava em frente à sua casa, a observava longe, dentro daqueles imensos portões
meio daquele jardim de casa de seu pai. Quando eu olhava para ela, mais me parecia uma rosa de beleza inigualável, no meio de tanta sem graça, com um perfume que as outras não ousariam exalar. Eu já estava naquela época bem avançado nos estudos, praticamente formado em farmácia pela Universidade do Rio de Janeiro. Motivo de muito orgulho para minha família e principalmente para meu irmão mais velho, Ernesto, que foi quem me ensinara tudo o que eu precisava saber das coisas da capital do Império. Onde ficavam os melhores restaurantes, quais eram os bares mais bem frequentados, onde ficavam as mais belas donzelas. Quando eu conheci Alfredo, eu já soube logo no primeiro olhar que ele era o homem ideal para mim. Charmoso, galanteador. Mudaram-se para uma casa em frente à minha, alugando quartinho no segundo andar, e eu lembro que sua janela ficava praticamente de frente com o meu quarto. Já vimos nos encontrado algumas vezes frente à minha casa, claro. Mas como boa moça direita que sou, não podia iniciar uma conversa assim, sem próprias apresentações. Então nos contentávamos com meros cumprimentos do cambada que estava da cartola e tímidos boas tardes, e eu mal conseguia responder devido à emoção que tomava conta de mim. Logo que eu tive a chance, dentre tantas vezes que passei em frente àquele portão, eu chamei a sua atenção. Meio tímida, ela hesitou. Mas com um pouquinho de insistência, ela chegou mais perto do portão. E então, eu não demorei em me dirigir lisonjeiro da lanterna. Ela me respondeu com certa vermelhidão na testa, o que me deu a certeza do tiro certeiro no coração. Não tive dúvida. Ela estava apaixonada, assim como eu. E quando dois corações apaixonados se encontram, tem muita coisa para explicar, né? Eu logo aprendi que o Sr. Marques de Campos, como eu era autorizada a chamá-lo na época, tinha uma grande tendência para a ousadia, não é mesmo? Acabou-se que não fomos apresentados formalmente um ao outro como uma educação. Enfim, leves sorrisos e palavras murmuradas acabaram virando longos olhares que trocavam a bomba quando ele passava por mim na rua, sorrisos mais abertos, e finalmente um galanteio gritou 7 ventos no portão de minha casa enquanto eu bordava no jardim da frente. Fiquei com muito medo que o papai descobrisse aquilo na época. Eu tentava não dar muita trela às insistências de Alfredo, já que ainda não conhecia a sua procedência. É claro que ele devia ir pedir ao meu pai primeiro autorização para o cortejado, já que não seria próprio ficar nos indecências no jardim. Eu insistia para que ele viesse e deixasse os acordos limpos com a família, mas Alfredo recusava. Eu não entendia muito bem seu comportamento. No início, o nosso namoro era em segredo. A minha querida Corina tinha um certo receio de que, pela diferença de idade, o pai dela não fosse de acordo com os nossos romance. Eu também evitava tocar em assuntos como os meus bens e os dotes de minha família. Infelizmente, eu não possuía muito e os custos na capital, com os estudos e com a vida, não eram poucos, não. E de herança, absolutamente nada me sobrava. Mas eu não deixava nenhum desses detalhes transparecer. Ao contrário da bela moça, que nem precisava dizer, tinha um dote e tanto. Mas depois de muita insistência, eu finalmente convenci Alfredo a vir tomar chá da tarde conosco. Papai, é claro, não teve o que reclamar. Gostou do rapaz assim que passou pela soleira da porta. Mesmo que fizesse aquele papel de pai carrasco, apenas para tentar testar a bravura daquele que vinha tomar justiça ao filhinho, de namoro noivado tranquilo. A essa altura, a única coisa que desgostava meu pai acerca de Alfredo era sua procedência, que não parecia ser de família com muitos bens. Mas, vistas as atitudes educadas que ele tomara durante o período do corte, jamais tentando forçar e errar, era muito claro que a sua intenção comigo era das melhores, querendo me dar uma vida feliz, não apenas interessando-se em meu dote ou em minha herança. Papai relutava muito em conceder minha mão. Ele, por eu ser sua única filha,
sozinha em casa, com coisas que eu desconhecia mesmo. Mas no fim acabou sendo. Voltando que, além de tudo, fosse por separação total dos bens. Algo que acho que não devo ter agradado muito ao meu marido. Mas já que éramos estávamos casados, finalmente, ele conseguiu prosseguir com os preparativos. Enfim, chegou o dia do casamento. Um acontecimento muito bem arranjado pelo senhor meu sogro. Uma festa de nome, como eu. Aliás, o casamento foi tão bem arranjado que na hora de assinar os documentos eu tive uma desagradável surpresa. Lá constava que o matrimônio só se consumaria caso fosse feita o acordo de separação total dos bens. Isso significava que nenhuma das propriedades de minha esposa seria minha. Eu achei isso um desaponto, um verdadeiro escárnio. Mas, como não tinha muitos investimentos e nunca tinha dado indícios da minha má índole, que de fato não havia, o meu sogro acabou sendo um pouco severo demais nessa ocasião. Mas mesmo assim, provando o meu amor por essa moça e a vontade de manter esse casamento, eu aceitei a proposta. E então nós nos casamos. Logo depois, fomos morar numa casinha que o próprio meu sogro arranjou. A nossa vida andava bem a contento, mas Corina tinha um pequeno problema. Era muito comum ela recusar as minhas investidas. Nós havíamos casado. Era de direito do marido ter dele. Não é mesmo? Acontece que nem isso adiantou. Mas eu, muito respeitoso, acabei me mantendo por seus medos e receios. Comecei a me divertir em outros lugares, um pouco longe de casa, e isso inflamou um pouquinho a injúria que eu tinha sentido. Inclusive, as visitas que a família dela faziam em nossa casa começaram a ficar muito frequentes. Isso já estava me apurrinhando. As primeiras semanas de senhora casada foram muito agradáveis. Embora Alfredo tenha se mostrado um bruto nos assuntos conjugais. Tirou minha castidade sem o meu pudor ou temor a respeito de minhas dores ou temores. Não se importou nem um pouco com as minhas vontades. Não demorou muito para que outras verdades viessem à tona e eu percebesse que tenho realmente me casar. De temperamento explosivo, facilmente irritado, parecia-me que qualquer coisa que eu dizia ou fazia era o suficiente para que o dedo se desdobrasse em longos sermões a respeito de minhas obrigações de esposa e minha falta nelas. Teve, por volta de 3 ou 4 meses depois, foi quando ele começou a ausentar-se, sob o pretexto de encontros com companheiros. Um homem que jamais, para ser bem sincero, me enganara. Não era raro ele voltar cheirando a álcool, perfumes baratos. A essa altura eu já tinha perdido um pouco o prospecto de um matrimônio feliz. E uma fina névoa de terror começara a se irar pela casa, entrando pelos cômodos. Mas ainda assim eu tentava manter uma chama de esperança. Eu sabia, eu estava apaixonado por meu marido, eu tinha aquela ideia de que eu poderia mudá-lo, poderia fazê-lo feliz, ele poderia voltar a ser o homem que era antes de nos conhecermos. Infelizmente, o tempo não melhorou as coisas. As minhas investidas continuavam a ser recusadas, e quando eram aceitas, pareciam ser feitas de má vontade. Isso me deixava uma tormenta tremenda. Eu não podia suportar aquilo. Afinal de contas, éramos casados, era de meu direito ter a minha esposa. Mas ela insistia nas recusas. Assim, eu passei a me divertir de fato de outras maneiras. Afinal de contas, a capital do Império era uma cidade grande. E lá é possível encontrar tudo que um homem precisa. Ele não tem o que precisa dentro de casa. A família dela continuou a me atormentar.
Saímos da casa, que era vizinha do pai dela, e fomos morar do outro lado da cidade. Mas nem isso adiantou. Os insistentes continuavam me apurrinhando, continuavam à procura de Corina. Isso já estava passando dos limites. O tempo não foi suficiente para curar nenhuma ferida, ao contrário do que se pensa. Mas o desespero apenas criou vários. Pouco em pouco, meu casamento se tornava um pesadelo para mim. Alfredo vivia mais conforme os dias passavam, e não demorou muito para que eu percebesse que grande parte de nossa doença havia sido perdidas em jogos de azar nos tabuleiros da cidade. Desgostoso por as visitas frequentes de meu pai à nossa casa, acusando-o de difamá-lo para a sociedade, Alfredo decidiu então mudar-se para o outro lado da cidade sob o pretexto de ter mais privacidade. Privacidade essa que serviria muito bem aos seus propósitos. Encontrando-se em um lugar onde ninguém escutaria, teria que entendê-lo, Alfredo começou a forçar muito mais frequência, muito mais brutalidade nos seus atos também. E não demorou muito para que essa brutalidade se transferisse para outros atos, além daqueles que tínhamos no quarto. Lembro da primeira vez que me senti realmente ameaçada dentro de casa. Ele havia chegado de uma de suas bebedeiras, sempre, mas dessa vez chegar armado de um carabina. Eu tive muito medo de morrer naquela noite, pois, sob gritos rasgados de palavras de baixo calão, Alfredo se pôs a atirar em todos os retratos que víamos dentro de casa, gritando que haveria de fazer o mesmo comigo se não deixasse de ser uma menina mimada e que viria me ensinar o real sentido da vida. Não tinha jeito, não é mesmo? Precisávamos, de alguma maneira, nos livrar de uma vez por todas da família Portugal. Um dos meus últimos recursos foi ligar para o meu irmão Ernesto, que tanto me ajudaram quando nos estudos na capital do Império. E na época Ernesto, que morava em Curitiba, aqui próximo, a província do estado. Ernesto acabou por me dizer que aqui na cidade de Ponta Grossa existia um médico, um tal de Dr. Dória, e esse doutor andava meio insatisfeito com os afazeres do boticário, pois o boticário era responsável por manipular as receitas dos medicamentos que o doutor dava a seus pacientes, e isso não andava contente. Então o doutor ligou para Ernesto e pediu por um farmacêutico. Vejam só que coincidência. Na mesma hora, eu vi a oportunidade perfeita para me livrar de vez dessa família. Juntamos todas as nossas coisas e partimos rumo a Ponta Grossa. Tendo sua reputação manchada para sempre entre a comunidade carioca, Alfredo não viu alternativa a não ser deslocar nossa residência mais uma vez. Dessa vez, no lugar onde eu tinha certeza que eu tenho conhecido. Minha família se opôs em peso à minha decisão de ir junto com meu marido. Mesmo nunca tendo descontado sobre as agressões que sofri em casa, Alfredo possuía uma longa lista de acusações de charlatanismo e fraude, quando ele mentia e roubava para conseguir cada vez mais dinheiro para suas farras noturnas. Mas entenda, eu não poderia deixá-lo. Alfredo era meu marido, em que eu jurar vontade. Eu não poderia deixar meu marido sozinho. Mudamos-nos então. Viemos para aqui, nessa pequena cidade do interior do estado, onde fomos recebidos pelo doutor João de Menezes Dória, um antigo amigo de Alfredo, na casa do qual ficaríamos hospedados por 4 meses, até que a nossa própria casa ficasse adequada para ser minha. Já que Alfredo quiser mudar-se com tamanho pressa, e nem sequer esperar até que a reforma ficasse pronta. O senhor Dória era um homem muito gentil, educado, trabalhava com o doutor aqui, nunca se negava por estar aqui para mim. Casado, já tinha 2 filhos, contrabalanceava bem a rudeza de meu marido, sempre me tratando com muita amabilidade quando as coisas começavam a cair no mundo. Quando chegamos em Ponta Grossa, fomos então recebidos pelo tal doutor Dória, um homem muito gentil, aliás, gentil até demais.
pois enquanto a reforma da farmácia não terminava, lugar onde moraríamos também, ficamos hospedados em sua casa. Ele não hesitou em supervisionar todas as coisas da reforma. Mas eu sentia que alguma coisa de errado havia com esse doutor. Não era possível uma pessoa ser boa assim sempre, o tempo inteiro. Alguma coisa havia por trás daquela máscara. Não era possível. Mas por hora nenhum indício me dava. Inclusive, muito pelo contrário, quando precisei de mais dinheiro para inaugurar a farmácia, visto que todos os meus investimentos foram na viagem na reforma, ele não hesitou em me ajudar enviando uma nota promissória no valor de 2 contos de réis. Inclusive, foi de grande valia para a expansão do negócio. Mudamos-nos então finalmente para a nossa própria casinha. Era um lindo sobradinho, desses de fachada amarela que se vê sempre no Rio de Janeiro. No andar de baixo haveria de ficar a farmácia Campos, primeira da cidade. Meu marido tinha muita coisa no lugar. E logo em frente ficava a catedral, uma triste Santa José. A casa era muito pequena, mas era muito confortável para mim. E me trazia a promessa de um casamento feliz. Bebedeiras e brigas vinham diminuindo. E Alfredo parecia fazer questão de um mínimo esforço para tentar mudar, o que para mim já era muita coisa. Comecei a realmente acreditar que o suplício chegado ao fim. Eu finalmente ia poder ter um casamento com o qual sonhara durante anos. Quando pudemos, enfim, mudar para a nossa tão sonhada casinha, parecia que tudo estava caminhando. De fato, passamos por várias dificuldades no Rio de Janeiro, mas desde que chegáramos à cidade de Ponta Grossa e ficamos hospedados na casa do doutor, algumas coisas de fato mudaram. Na nossa casinha, éramos muito felizes, mas ainda haviam coisas na minha esposa que me irritavam, como, por exemplo, a mania da fé. Foi por conta dos tormentos constantes que eu passei em casa que adquiri esse hábito de fé fervorosa, que me parecia ser o único consolo perante os desgostos que meu marido me dava. Se tratando de Alfredo, eu deveria saber que as coisas com Fernanda seriam bem durante o meu tempo. Mas uma questão de semanas até que eu voltasse a beber, voltasse a sair aqui. Vendo-se em uma cidade onde ninguém conhecia, começou a fazê-lo com mais frequência. Os negócios decaíram, inclusive. Agora ele saía todas as noites, deixando sozinho em casa a esposa, preferindo outras mulheres. Enquanto eu ficava lá, deitada em nosso leito, esperando ele chegar. Quando ele chegava, normalmente já era de madrugada, ele estava embriagado. E se visse necessidade, ele não hesitava em utilizar de violência física comigo. Violência essa que ficava muito pior anos adentro do nosso casamento. Agora ele forçava com muito mais frequência. Mesmo que eu me recusasse a me deitar com um homem que ainda tinha cheiro de outras mulheres dele, Alfredo simplesmente me obrigava. E percebia as mazelas que ele mesmo trouxera para dentro de casa. Sua infidelidade não somente me deixava desgostosa, também me deixava adoecida. Sabe-se lá qual peste desolava os papéis, né? Eu sempre lhe dizia, de que adianta rezar? Rezar não nos põe pão à mesa. Mas ela não me ouvia. E sempre eu saía de casa, lá ia ela. Porque, por coincidência, a nossa nova casa, graças à prestabilidade do doutor, foi instalada bem em frente à igreja matriz dessa cidade, que facilitava muito esse mau hábito da reza. O fato é que a farmácia inaugurada acabou nos provendo uma certa renda. Fiz alguns investimentos, mas infelizmente acabou não resultando em nada. Além disso, o doutor Dória, vendo que a farmácia começava a sortir algum efeito, começou a me cobrar a tal nota promissória depois de mês, como usava, para ir minha casa. Eu lhe disse, estou passando por um período de adaptação, doutor. Os custos são contínuos, por favor, me dê um tempo. E ele me estipulou um prazo. 1 mês para pagar 2 contos de réis. Isso era um escárnio. Era
porque eu realmente não tinha o que precisava. Agora, as sessões de violência eram tão longas e constantes que podiam acelerar-se por todas. Não contente em afligir minha carne, o código dizia Thomas, parecia que o mais novo propósito de meu marido era destruir-me também o espírito. Mesmo quando não me batia, Alfredo fazia questão de deixar-me em estado de tensão nervosa, um freguesia de terror constante, pelo qual eu vivia sempre temendo por minha vida, fazendo ameaças e contando toda sorte de coisas sórdidas e terríveis. Quando ele então me batia, as coisas eram muito piores. Uma das piores noites que eu passei naquela casa foi uma em que, voltando dos meus bebedeiros, estava embriagado, como sempre. Eu me sentia excepcionalmente corajosa. Na verdade, eu normalmente tinha uma política de eu sofro, mas eu não queixo. Mas naquela noite eu já não podia aguentar mais. Então, você exigiu jogar minhas falhas. Mas eu não podia terminar o que eu tinha para dizer. Alfredo, ele me deixou terminar, ele simplesmente sentou a mão no meu rosto com tamanha força que eu caí no chão. E então ele prosseguiu a arrastar-me pelos cabelos, levando-me para o quarto. E lá ele me jogava no chão, me jogava nas paredes. Era uma confusão de chutes, de tapas, enquanto ele gritava para que eu me calasse. E combinou com ele segurando meu pescoço. Com tamanha força que o ar me faltava e a visão começava a escurecer. Eu lembro somente do cheiro da bebida. Aquele cheiro amargo, repugnante. Ele ardia os meus pulmões, tanto quanto os cortes e machucados que ele me impedia. Então eu desfaleci e acordei sozinha no dia seguinte, prostrada frente ao meu oratório, exatamente como ele me deixava. Certa noite, eu cheguei em casa um pouco mais tarde do que de costume, pois estava em uma reunião com amigos. Cheguei lá e encontrei ainda Corina acordada, que não era costumeiro. E sem que eu pudesse dizer uma palavra, ela veio me acusando de coisas que eram infindáveis, essas coisas não tinham fundamento. Eu tentei acalmar. Disse para ela que se acalmasse, que fosse até o quarto e relaxasse. Ela não me ouviu. Continuou a me maldizer e então eu não tive outra opção. Eu não queria. Eu juro que eu não queria, mas ela pediu. Eu tive que pegá-la. Levá-la à força para o quarto. Porque se eu a deixasse na sala, era muito provável que ela armasse um escândalo ali para a vizinhança inteira. Chegando no quarto, ela se debatia, se jogava nas paredes, se jogava na cama. Eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu não sabia por que essa mulher fazia aquilo. E a única solução que eu encontrei foi deitá-la na cama, abraçá-la com todo o meu amor e assim Conforme os dias passavam, eu sentia quase como se eu estivesse em um calvário, em uma cidade onde eu não conhecia ninguém, longe de meus familiares. Já não saía de casa, não tinha amigas, não tinha companheiras. A única coisa que me restara era rezar. Eu tinha muita fé. Eu agarrava nela com todas as minhas forças. Isso irritava muito. Eu não conseguia mais conviver com meu marido. Foi uma noite de abril. As coisas realmente começaram a destruir. Eu já havia apanhado o dia inteiro de Alfredo. Ele estava em um dia em que ele estava muito nervoso. Eu acho que por conta do trabalho, de estar muito nervoso. Não deixava as pessoas. Eu passava o que me restava das horas sentada em meu alcova, descansando e me recuperando dos números machucados que ele me impressionado naquela noite. E foi então que, ao levantar-me, deparei com o Dr. Dória, de pé no meio da sala. Eu contei tudo ao Sr. Dória. Precisava muito contar para mim o que estava acontecendo. Mas então, enquanto conversávamos, Alfredo chegou mais uma vez completamente embriagado. A cada dia que passava, aumentava mais a minha desconfiança em relação à minha esposa.
hábitos mais estranhos e as visitas ou consultas do Dr. Dória passavam a ser cada vez mais frequentes. Ela já não sentia a minha ausência. Eu estava certo de que alguma coisa estava acontecendo. E foi numa noite de abril que eu cheguei de uma das minhas reuniões com os meus amigos. Quando entrei em casa, dedicaram com os dois na minha sala. Corina, vestida de um jeito completamente inadmissível, na frente do doutor, como eu imaginava. Enquanto eu estava fora, ela ficava de encontros com aquele doutorzinho maragado, na minha própria residência. Eu tentei contar que não havia nada entre nós. Eu tentei explicar que não era, que ele estava pensando, mas ele não quis me ouvir. Eu não quis ouvir um fio daqueles dois insolentes. Só a imagem que eu estava vendo já me bastava como prova. Mandei Corina direto para o quarto, pois antes de ter com ela, eu precisava acertar uma dívida com o doutor. E ele? E faz outra coisa assim. E a dívida foi assentada. Deixei o doutor lá, desacordado, na sala de minha casa. Calhora, eu que lhe oferecer a minha amizade, eu que lhe prover a todos os remédios que precisava com a maior precisão, entrar em minha casa e ousar. Eu consegui escutar os gritos que vinham da sala, mas o fato de eu pedir uma parede uma vez era um surdo, e então um grande barulho, algumas coisas caindo, tiramentos, eu sentia muito medo. Naquela noite eu estava apavorada, e a única coisa que estava era rezar frente ao meu oratório. Alguma coisa me dizia que quer que fosse o que eu fizesse comigo naquela noite, pelo menos ele me saiu fácil com Deus. Bastaram alguns golpes para deixar o doutor lá desfalecido. Foi muito fácil. Mas eu ainda precisava acertar as contas com o Corina, de uma vez por todas. Quando eu entrei no quarto, como sempre, ela estava lá, jogada à beira do seu altarzinho que eu não suportava. Infelizmente, aquela cena fez com que eu fosse tomado por uma raiva cega, um furor tão grande que eu não pude mais responder por meus atos. Eu nunca tinha visto Alfredo assim. Ele estava furioso, muito mais do que normalmente. E parecia que era capaz de fazer qualquer coisa. Ele vinha muito pra cima de mim, olhando daquele jeito. Eu sentia muito medo de Alfredo. Ele me insultava, gritava insultos que eu não conseguia compreender. Eu era inocente. Eu jamais havia feito nada, eu jamais havia caído no marido. Ele não parava de chamar-me de promíscua, adulta, indecente, vagabunda. Ele não parava e eu sentia muito medo. Eu confesso que lembro de ter ouvido alguns apelos, alguns gritos de propriedade. Infelizmente já era tarde. Corina, que era tão fervorosa, clamava tanto por Deus, e eu me perguntava: onde está seu Deus? Onde estava seu Deus quando estava aos romances com seu doutorzinho? Não, Corina, não dessa vez. Infelizmente agora, o seu Deus havia lhe abandonado. Eu implorava